Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Jeremias, capítulo 29, de verso 1 a 16, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso usou o profeta Jeremias para dar um recado ao povo que estava sendo desobediente. Entre esse povo estava sacerdotes e estava também profetas, povo de Deus, e também alguns governantes, algumas autoridades. O rei Nabucodonosor levou esse povo para a Babilônia e lá esse povo ficou em cativos. E esse povo que tinha uma promessa e um propósito do Senhor, eles começaram a adorar ídolos e o Senhor começaram a desagradar ao Senhor. E o Senhor, vendo tudo isso, usou o seu profeta Jeremias para que fosse dar um recado a eles. E Jeremias levando o recado e eles não obedecendo a voz do Senhor, porque, meus amados queridos irmãos, como no tempo passado, também nos dias atuais, nós temos os profetas que falam, que o Senhor manda mensagem pelos seus. Cabe a gente confiar e acreditar e obedecer. Mas aquele povo não estava obedecendo às ordenanças que o Senhor estava mandando pelo profeta Jeremias. E eles estavam fazendo tudo de acordo com a vontade dele, não só o povo, como também as autoridades, os reis e os governantes. E por castigo, o Senhor deu um castigo para eles, para aquele povo, porque estava desagradando ao Senhor. Deu 70 anos para que eles ficassem lá em cativos, para depois o Senhor mudar a sorte deles. Mas para isso precisou eles passarem esse tempo de lá, para que houvesse uma mudança e uma transformação, ou seja, uma purificação daquele povo ao Senhor. E quando isso aconteceu, era preciso também isso acontecer para que Israel descansasse. E assim foi necessário passar esse tempo, 70 anos. E depois desses 70 anos, o Senhor mudou a história desse povo. Mas mudou por quê? Porque além desse tempo, eles precisaram passar por uma mudança e uma transformação do Senhor. Eles tiveram que passar por essa modificação, por essa transformação por eles mesmos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando o Senhor nos leva a um deserto, não é para nos castigar. O Senhor ali está nos ensinando, ensinando a ser obediente e a ouvir ao Senhor. E o Senhor, muitas das vezes, a gente só ouve o Senhor quando nós estamos passando por um deserto, por uma dificuldade. É porque o Senhor é ruim? Não, o Senhor nunca foi ruim, o Senhor sempre só quer o bem da gente. Mas quando a gente faz algo que está desalinhado, está desajustado, não está agradando o Senhor faz também com que a gente passe em ciclos, nossa vida fica em ciclos, diverso tempo, bastante tempo, que a gente fique rodando em círculo e não sair daquele lugar, para a gente entender, nós nos examinarmos e ver que tem algo errado. E quando a gente faz essa análise, tem essa consciência de que algo está errado, nada está como era antes. Então é preciso a gente sentar, analisar e conversar com o Senhor, e dali a gente tem um ajuste com o Senhor, e assim o Senhor faz com que tudo que estava em círculo, tudo que estava em um único movimento que não mudava, o Senhor faz com que tudo seja diferente quando nós alinhamos a vontade do Senhor, a boa vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então precisou aquele povo passar por uma transformação para entender o Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus.
que assim, meus amados queridos irmãos, como foi antigamente, também é nos dias atuais. O mesmo Deus que foi daquele povo é o Deus de hoje e de sempre, e para todo um sempre. O Senhor não muda. A gente muda, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, é o Deus de milagre, é o Deus que corrige, é o Deus que ama. O amor do Senhor é incondicional para com seus filhos. Então, aqui no verso 8, o Senhor diz assim, perdão, no verso 8 não, verso 10. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor, vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Depois que esse tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção, cumprirei a minha promessa e tratarei vocês e trarei vocês de volta para este lugar, porque sou eu que conheço meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem e não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, seja um futuro de paz em suas próprias terras. Naqueles dias vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. É verdade, diz o Senhor. Vocês me encontrarão, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo das suas vidas. Reunirei todos vocês espalhados entre todos os povos do mundo e os trarei de volta à terra de onde os deportei, diz o Senhor. Mas vocês pensam, o Senhor escolheu alguns de o Senhor escolhi algum de nós aqui na Babilônia para serem nossos profetas. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que ocupa o trono de Davi. Glórias a Deus. Até aqui, meus amados queridos irmãos. Então é isso. O Senhor diz que quando a gente procurar Ele de todo o coração, quando a gente clamar ao Senhor de todo o coração, Ele ouvirá e Ele mudará e transformará o rumo das nossas vidas, os nossos caminhos. Os caminhos que não estavam agradando o Senhor, o ciclo que nós estávamos rodando e não saía do lugar, é porque nós estávamos desagradando ao Senhor, meus amados queridos irmãos. Mas quando a gente começa a agradar, quando a gente começa a ver que algo está errado e começa a fazer uma autoanálise das nossas vidas, e a gente vê, ter aquela consciência que é preciso algo mudar, e muitas das vezes o Senhor está nos falando e a gente não está ouvindo, a gente não está obedecendo. Assim foi como aquele povo que estava em cativo na Babilônia e não estava ouvindo o Senhor. O Senhor mandou um profeta para que desse o recado a eles através do Senhor. O profeta estava usando a boca do Senhor, estava sendo usado pelo Senhor e eles estavam fazendo pouco caso do profeta Jeremias. E assim também o Senhor deixou muito claro que assim como ele não estava ouvindo a voz do Senhor, o Senhor também determinou que eles passassem 70 anos. 70 anos passando pela mesmice, 70 anos o Senhor sem fazer nada, o Senhor parado, sem dar nenhuma solução para eles. Mas quando eles viram que eles precisavam passar por essa transição, por essa mudança, por essa transformação espiritual, uma transformação espiritual e não carnal, o Senhor também disse a eles que se eles clamassem ao Senhor de todo o coração,
e o Senhor ia ouvir, ia mudar o rumo da história deles. E assim eles fizeram. Eles entenderam que do jeito que estava não poderiam ficar. E assim eles mudaram a forma de pensar e passou por essa transição, por essa mudança espiritual. E assim a vida deles mudaram. E o Senhor diz: quando vocês me procurarem, eu ouvirei e vou mudar o rumo. E assim o Senhor fez, arrumou a vida daquele povo que estava vivendo em cativo. O Senhor libertou e fez uma mudança de dentro para fora. Glórias a Deus. E assim como foi o nosso bom Deus Todo-Poderoso com aquele povo naquela época, também é o nosso Deus dos dias atuais, que Ele nos convida para mudar e transformar tudo aquilo que está, meus amados queridos irmãos, desalinhado, tudo aquilo que nós estamos passando por um deserto, tudo aquilo que não está bem em nossas vidas. É bom a gente fazer uma análise. A palavra serve, meus irmãos, não só para vocês, mas para mim também. Para mim também. Quando eu falo aqui da palavra, a palavra não é só para os meus queridos amados irmãos e toda a humanidade, é para mim, principalmente para mim, primeiro para mim, porque para a gente falar do Senhor, falar da palavra do Senhor, falar o evangelho do Senhor, primeiro a gente tem que se corrigir, a gente tem que ver e analisar o que está realmente não está agradando ao Senhor e ir tirando, e assim a gente vai agradando ao Senhor. De fase em fase a gente vai, de glória em glória, a gente vai obedecendo ao Senhor e as coisas vão ajustando, as coisas vão melhorando. Glórias a Deus. E debaixo desta palavra, na direção desta palavra, desse entendimento, a gente vai buscar aquilo que não está bem em nossas vidas, no nosso dia a dia. A gente vai fazer diferente. Glórias a Deus, louvado seja o nosso bom Deus, para que o Senhor venha, para que a gente venha clamar ao Senhor, para que Ele venha consertar o rumo das nossas vidas. Mas esse arrependimento, meus amados queridos irmãos, não pode ser da boca para fora, que da boca para fora nada serve. Tem que ser em espírito e em verdade, de coração aquebrantado, um coração com vontade e desejo de ter mudanças para agradar ao nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E também para que as coisas das nossas vidas sejam alinhados de uma forma que não é a gente. Tem coisas que não é a gente tenta tantas e diversas vezes, mas a gente não sai do lugar. Tem coisas, meus amados queridos irmãos, que é espiritual, só o Senhor tem a capacidade de mudar e transformar em nossas vidas. Amém? Vamos ficar com esta palavra, com essa direção, para que a gente venha fazer uma autoanálise da nossa vida, ver aquilo que a gente já tentou de diversas vezes e não conseguimos, e deixar para que o Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia e também com o nosso entendimento e com o nosso alinhamento, Ele venha mudar e transformar a gente de dentro para fora. Glórias a Deus. Eu vou orar para que a gente venha estar alinhado ao Senhor, fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja mudada e transformada. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, muito obrigada, Pai, por esse direcionamento. Quantas das vezes, Senhor, o Senhor usa os seus profetas, usa sinais, usa, Pai, usa quem o Senhor quer, Pai, para nos dar o recado. E muitas das vezes, Pai, a gente está tão entretidos, ó Deus, com as dificuldades, tão mesmo achando ruim, mas a gente, Pai, a gente fica ali sem saber o que fazer e o Senhor falando conosco. Mas o Senhor é aquele, Pai, que quando a gente se distancia do Senhor, quando a gente não está alinhado à sua vontade e ao seu propósito, o Senhor fala conosco, mas a gente não ouve porque a distração é muito grande, Pai. Mas neste momento, nesta manhã, Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui rendidos a Ti, Pai, rendidos sabendo que o Senhor é aquele que faz grandes coisas. O Senhor é aquele que muda e que transforma, Pai, aquilo que não está agradando
ao Senhor e também aquilo que está, Pai, nos deixando a gente estar em ciclos repetitivos. E o Senhor não tem isso para a gente, o Senhor não quer isso para os seus filhos amados e queridos. Nesta manhã, Pai, pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão por muitas das vezes o Senhor falar conosco e a gente não ouvi-lo. O Senhor falar conosco e a gente não obedecer, Pai, querendo fazer do nosso jeito, mas do nosso jeito não vai. Tem coisas nas nossas vidas, Pai, que é espiritual e só o Senhor que tem o poder de mudar e transformar. Que nesta manhã a gente venha ter humildade de ter sabedoria, de deixar o Senhor agir em nossas vidas, que a gente venha descansar. Que a gente venha descansar naquilo que a gente entregar de todo o coração em Tuas mãos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, esperamos a resposta em Ti. Já Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é aquele que faz poderosamente para ver os Seus filhos feliz e liberto daquilo que não está agradando ao Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Meus amados queridos irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, que esta palavra venha ser libertadora, que esta palavra venha ser uma direção para as nossas vidas e que as nossas vidas venham a ser mudadas e transformadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus.